Já, não é? Ok. Ok. Que a paz de Jesus esteja nos envolvendo cada vez mais, nos permitindo viver esse momento de encontro, de reencontros com vocês, e aí especialmente com a nossa Mucuri, cidade que aprendemos a ter carinho e que nos permite, inclusive, lembrar que nosso irmão Lindiomar já residiu aí em Mucuri, né? Quando eu estive aí. Hoje ele reside no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Foi para lá e fez o curso de medicina e por lá ficou. E nesse contexto, né, de que nós recebemos aí com muito carinho o contato de Ana Paula, representando aí também nosso Pedro e Lúcia, pessoas queridas ao nosso coração. E hoje estamos diretamente aqui do Centro Espírita Porto da Esperança, em Ilhéus, nesse contato. Hoje é um dia de atividade aqui, inclusive de reunião mediúnica depois da palestra. E estamos aqui vivendo esse momento juntamente com vocês e graças à internet e, por que não dizer, a própria pandemia que nos fez ampliar esses recursos, né, temos aí a possibilidade de estarmos em contato com as mais diferentes pessoas, nos mais diferentes lugares, gente com calor e gente com frio, gente suando e gente de manta, né? Graças aí à internet. E todos envolvidos, né, nas vibrações maravilhosas de Jesus. Nós tivemos a oportunidade de participar da fundação e do funcionamento hoje das atividades no Centro Espírita Porto da Esperança, aqui em Ilhéus. E aí já vai para mais de 20 anos nessa brincadeira. E tem sido o nosso porto, né? Onde nós viajamos por aí, mas sempre voltamos e ancoramos por aqui. Na experiência mediúnica, nós temos aí vários livros publicados. Alguns vocês conheceram quando estive aí em Mucuri, Porto de Esperança, História sobre o Tempo de Jesus, Sublime Libertação, Médio Conhece a Ti Mesmo, Homem e Suas Buscas, Saúde em Plenitude, Amor, o Sentido da Vida, Amar Apesar de Tudo, Amor e Vida, Amor Além. O último que saiu agora, bem recentemente, quentinho ainda, Aprendendo com a Morte. Tá? E dessas obras, nós temos a oportunidade de tratar de algumas questões bem importantes. Por exemplo, o tema de hoje remete bastante a questões presentes no livro Homem e Suas Buscas, assim como no livro Médium Conhece a Ti Mesmo, quando nos faz pensar sobre os próprios pensamentos. E vamos encontrar, por exemplo, no livro Porto de Esperança, no capítulo com o título Raciocínios, que o Espírito Samuel Bulamarque nos pergunta: tem pensado, né, sobre o que tem pensado, o que tem predominado na sua cabeça recentemente? E todas as vezes, já que o tema da palestra é pensaste nisso, né, nisso, todas as vezes que eu leio esse capítulo e que eu me faço a pergunta que o Espírito Samuel Bulamarque nos propõe, eu vivo um certo constrangimento. Eu sempre encontro alguma coisa que tem povoado a minha mente que talvez não devesse. Né? E acredito, né, que eu não esteja sozinho, não seja uma exclusividade minha, essas descobertas. Profissionalmente, eu sou professor universitário da Universidade Estadual de Santa Cruz, da Faculdade de Ilhéus,
e da Faculdade de Santo Agostinho, e também do curso de formação em psicanálise da Clínica Persona. Bom, essas têm sido minhas atividades, e aí no movimento espírita a gente tem, como Pedro já colocou no começo, viajado bastante, inclusive com um projeto há uns 13 anos na Europa, em que nas nossas férias profissionais nós vamos para lá, no frio de janeiro, fazermos as palestras em nome de Jesus. E lá faz frio. E que frio. Então, assim, são experiências em que nos permitem acumular, vamos dizer assim, alguns valores extremamente importantes no que diz respeito a seguir o Cristo, no que diz respeito a atentar efetivamente para a nossa condição no mundo, o que nós estamos efetivamente buscando fazer. Quando recebemos o tema da palestra, Pensaste Nisso, que é o capítulo 12 do livro que o nosso, né, que nosso querido Emmanuel nos oferece através da mediunidade psicográfica de Francisco Cândido Xavier, nos lança uma reflexão extremamente oportuna, extremamente oportuna. Bom, o título está dito, Pensaste Nisso? E aí, a primeira coisa que a gente faz ao ler esse título é ficar, no mínimo, com uma curiosidade. O que é o nisso que Emmanuel se refere? A que objeto, especificamente, ele nos pergunta se nós estamos pensando, se temos pensado sobre a questão. E é nesse contexto que a gente precisa já, de partida, levantar uma concepção sobre o pensamento e ver o pensamento como um resultado de uma operação entre três elementos: o pensante, o pensar e o pensado. Sendo que o pensante é o sujeito, aquele que pensa, e ao mesmo tempo se assujeita ao próprio pensamento que tem. E em termos espirituais, isso ganha uma dimensão extremamente interessante. O pensar, que pode ser definido como um ato ou como um processo, e o pensado, que é o objeto propriamente dito. Esse objeto, seja ele ideias, seja ele emoções, sentimentos, desejos, valores, crenças, seja, vamos dizer assim, uma coisa, um objeto material, seja uma relação, seja uma pessoa. E, dentro desse contexto, nós podemos nos perguntar o que tem povoado as nossas mentes. O que nós temos pensado com bastante frequência? O quanto nós temos fantasiado, o quanto nós temos imaginado, o quanto nós temos até mesmo delirado em torno de determinadas ideias, de determinadas ações, porque nós sabemos que o delírio é também uma experiência mental e que nos leva a desconectar da realidade. Nós podemos delirar por vários motivos, desde um sono excessivo, uma dor muito intensa, um processo obsessivo, a utilização de alguma substância. Ou seja, nós podemos exacerbar a nossa imaginação de tal forma que nos leve, portanto, até mesmo comprometer a nossa condição existencial, em termos de saúde mental, em termos das nossas relações interpessoais, da nossa atividade profissional, da nossa atividade espiritual e, portanto, criarmos uma série de dificuldades quando nós nos permitimos perturbar com os pensamentos que nós estamos tendo, que normalmente não vêm só. Os pensamentos, dentro de uma perspectiva cognitivista, eles são constituídos por ideias
por informações e vai exatamente ser o elemento de elaboração, em que, através da cognição, nós podemos ir operacionalizando os pensamentos. Mas, no texto referido, no livro Pão Nosso, no capítulo 12, Pensaste nisto, nós vamos encontrar em epígrafe da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14, aquele mesmo discípulo que acabou sendo conhecido por bem menos do que ele fez, porque quase sempre se faz referência a Pedro por ter negado Jesus, se faz referência a Pedro porque ele se apresentou em um dado momento como discípulo de pouca fé, mas nós não podemos esquecer que Pedro é a referência que Jesus utiliza e atribui a ele a responsabilidade da igreja nascente, para que ele fosse a pedra, a base fundamental, e em outros tantos momentos, e a partir, inclusive, depois da crucificação de Jesus, Pedro, no resto da sua existência, ele confirma o seu amor a Jesus, já que esta é uma outra questão. E há pouco eu brincava com uma querida amiga, perguntando, parafraseando aí Jesus e Pedro, e perguntava para ela se ela me amava, e disse: vou perguntar 3 vezes para ver qual será a sua resposta. E ela, já conhecendo a história de Pedro e sabendo das minhas intenções, respondia que me amava, respondia que me amava, respondia que me amava. Bom, o grande desafio aí é saber se nós tivéssemos a consciência do risco que poderíamos, tipo, olha, dizer que o conhece é correr o risco de também ser crucificado. E se naquele primeiro momento Pedro não conseguiu fazer isso, temendo as dores no tabernáculo, as dores no corpo que ele sentiria em função da pena que seria submetido, é o próprio Pedro que, ao final da existência, ao ser-lhe oferecido a morte através da crucificação, ele diz: não, por favor, eu não mereço ter a mesma morte do meu mestre. Me coloquem de cabeça para baixo. E aí nós vemos o salto que Pedro dá. Nós vemos, portanto, a construção espiritual que Pedro experimenta e faz. E na segunda epístola, capítulo 1, versículo 14, citado por Emmanuel no texto referido do livro Pão Nosso, Pedro nos diz: sabendo que brevemente ele deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então, Pedro nos dá uma informação interessante. Pedro nos chama a atenção para a morte dele. Ainda hoje eu brincava com um amigo, já que nessa última semana eu vivi a experiência de 2 desencarnações de pessoas próximas, queridas. Na terça-feira da semana passada, Dona Judite, minha sogra, desencarnou, e na madrugada de segunda-feira dessa semana foi um irmão meu que mora em Aracaju, que, acometido por um câncer no pulmão, que se alastrou rapidamente, a metástase aconteceu, e ele veio a desencarnar. E aí eu fiquei pensando e brincava com esse meu amigo, dizendo assim: rapaz, fiquei fazendo uma reflexão. Meu pai desencarnou com uns 93, 94 anos, minha mãe com 87, esse meu irmão com 80. A conta está diminuindo, quem vai ser o próximo? E aí ficamos sorrindo. Bom, tem outros na frente, eu tenho 53, então, assim, talvez não seja o próximo. Talvez. E aí, assim, a gente fica pensando sobre essas questões e aproveitando para se divertir um pouco, com a própria situação, no exercício da nossa imortalidade. E o interessante é que Pedro se refere, usando a metáfora, tabernáculo, como
a referência para pensar no corpo, e ele diz, sabendo que brevemente. E aí, eu não posso deixar de brincar. Antes a gente falava muito que o breve de cinema era aquele que demorava, botava lá breve, e o filme, a depender da cidade, se fosse uma cidade menor, esse breve do cinema, para o filme chegar na cidade pequena, demorava, e a gente brincava sempre dizendo assim, é breve de cinema ou é breve logo? E Pedro disse que brevemente ele iria, né, deixar o corpo, né, o tabernáculo. E aí acrescenta, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já tem me revelado. Ou seja, ele recebeu, possivelmente, um WhatsApp de Jesus, dizendo, Pedro, segure aí a sua onda, porque o negócio está perto. E eu fico pensando, e aí de forma descontraída, colocando a situação, se nós recebêssemos essa informação, olha, não é profecia, viu, Pedro? Mas vamos lá. Pedro, já que tem um Pedro presente aqui, Pedro, segure sua onda, meu rei, você de Mucuri, para não ter dúvida, que está aí abraçadinho com Lúcia, que a sua encomenda está perto de chegar. Aí eu imagino que você, com seu bom humor, perguntaria, é via Sedex, senhor? Porque se for Sedex é mais rápido. E aí, né, nesse contexto, a grande pergunta é: nós temos pensado sobre a nossa desencarnação? Nós temos pensado sobre o quanto podemos estar nos preparando ou nos comprometendo em torno da desencarnação próxima ou distante? Nós sabemos que vamos desencarnar, isto é inegável. O Espírito Samuel Bulamarque nos diz no último livro lançado, Aprendendo com a Morte, que morrer é só ir para o lado de lá, que ele diz no lado de cá, né? Porque ele está desencarnado. E a grande questão é, nós já estamos com as nossas malas prontas, estamos buscando efetivamente viver de tal forma que a nossa mala possa ir ficando pronta. Quais seriam as dificuldades que poderíamos ter se a nossa desencarnação fosse hoje? Espero que não imediatamente, para não atrapalhar a palestra. Mas, logo depois, eu não garanto mais, o pedido é só até terminar a palestra. Viu, Pedro? Então, assim, estamos preparados, estamos nos preparando. Qual realmente é a nossa condição frente a essa possibilidade? Ou se tivermos qualquer aceno de qualquer informação, mesmo que não seja direta, que seja uma associação nossa, se vamos desequilibrar, se vamos desenvolver uma síndrome de pânico, se vamos neurotizar o processo, se vamos alterar o nosso comportamento. Eu costumo dizer sempre que se a gente estiver vivendo de acordo com o que deve ser, e alguém nos disser, você vai desencarnar daqui a 2 horas, 3 horas ou amanhã, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa que estamos fazendo por acreditarmos que estamos fazendo o melhor que devemos fazer. Olha, eu deveria estar aqui agora. Então, assim, você vai desencarnar daqui a 2 horas, ok, eu vou continuar aqui. Porque, assim, olha, isso faz parte da minha preparação para a morte, isso faz parte da minha experiência espiritual. E Emmanuel, comentando esse versículo 14 do primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro, ele nos traz um tema que é extremamente interessante, por vezes evitado de ser discutido, porque, inclusive, muitas pessoas não têm muita clareza da concepção que a doutrina espírita adota no que diz respeito a essa relação corpo-espírito, espírito-corpo. E, no caso específico da compreensão espírita, embora possamos usar o termo corpo como uma categoria, nós podemos dizer corpos, porque estaríamos nos referindo, a princípio, ao corpo físico e o perispírito, ou, se formos um pouco além, porque o próprio Kardec disse que não iria desenvolver a questão dos corpos, porque a filosofia oriental já nos trazia informações suficientes, e se buscarmos informações na filosofia oriental,
poderíamos dizer que os corpos não são apenas 2, mas 7 corpos. Tá? E aí ficaria uma outra questão para podermos pensar. Ora, Kardec se refere ao conjunto de corpos com termos perispírito. Peri é o prefixo em torno do espírito. E aí, a filosofia oriental vai nos trazer outras informações. E aí você tem o corpo físico, você tem o duplo etérico, ou corpo etérico, a depender do autor se referindo, o corpo astral, mental inferior, mental superior, o búdico e o átmico. E aí, assim, nossa, peraí, né? Já tem coisa demais. Ok. E por que Kardec não desenvolveu tudo isso? Por que ele não se referiu a todas essas questões? Porque ele tinha que fazer opções. Senão, que tamanho ia ficar o livro dos espíritos? Que tamanho iriam ficar? Ora, isso já está dito, peguem lá. E aí a gente entende porque José Herculano Pires nos diz que o espiritismo é uma síntese do conhecimento. Tá? Nos oferece as bases e, a partir dessas bases, nós podemos passear pelas teorias que são postas, pelas explicações as mais diversas possíveis. Ora, e quando nós entendemos essa proposta espírita, nós podemos exatamente transitar com tranquilidade. Aí eu vou contar aqui uma experiência que eu vivi. Por muitos anos, mais de 10 anos, eu ministrei aula no IT, Instituto de Teologia de Ilhéus, na formação de padres, no departamento de filosofia. Espírita, sabiam, né, da minha experiência espírita, da minha experiência mediúnica, e sempre eu tive, e não poderia ser diferente disso, muito respeito, né, à Igreja Católica, ao catolicismo, à formação deles. E um belo dia eles me chamaram para falar sobre, vamos dizer assim, a nossa liturgia, né? Como acontecem nossas reuniões e todos os nossos encontros e tal. Aí tinha um encontro ecumênico, tinha uma mãe de santo que foi e também tratou da questão. Um pastor foi chamado, eu, como espírita. E aí, assim, eu sabia que o interesse deles, a princípio, era em relação à reunião mediúnica, mas eu comecei desenvolvendo sobre todas as outras reuniões que temos, né? De estudos, a doutrinária, do passe, aí, finalmente, do atendimento fraterno, evangelização, infantil, juvenil, adulta. Né? Ok. Aí, por fim, eu falei da mediúnica. E aí, lá na hora, um padre perguntou assim, mas vem cá, e o Espírito Santo? Fica onde aí na compreensão de vocês? Aí eu disse, tranquilo. Aí peguei o giz, na época não era, ou já era piloto, alguma coisa assim. Bom, fui para o quadro. Aí disse assim, olha, vamos lá. Vocês aqui doutrina espírita. Aqui o catolicismo, aqui o espiritismo. Aí eu botei assim, vocês acreditam na existência de Deus? Aí eles, sim. Eu disse, espiritismo. Nós também. Deus, a existência de Deus é o nosso primeiro princípio. Quem disse que espírita não acredita em Deus, não sabe o que é espiritismo, nunca leu o espiritismo. Ok, beleza, legal. Vocês acreditam em Jesus? Sim, claro, como não? Nós também. Inclusive, nós consideramos Jesus como nosso modelo e guia. Olha, Jesus para nós é assim, a nossa relação de amor. Legal. Aí diz, vocês acreditam no Espírito Santo? E botei ES, como eu estava fazendo, DJES, Espírito Santo. Vocês acreditam no Espírito Santo? Acreditamos. Olha que coincidência, nós também. Aí botei ES do lado espírita. E aí eles, vocês acreditam no Espírito Santo? Sim. Só tem uma diferença. O que vocês chamam de Espírito Santo, a gente chama de Espírito Superior, com uma diferença. Vocês chamam todos de Espírito Santo, cada um dos nossos tem nome. Os Espíritos Superiores têm nome.
Então, assim, este não é um problema. Quando a gente resolve ver as questões de forma antagônica ou positiva, essa não é a ideia. E aí, depois eu falei, né, de todos os princípios espíritas, sobre a reencarnação, né, ou a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade, né, com os espíritos, ou a mediunidade. E aí ia mostrando para eles, olha, vocês também, o evangelho está lá cheio de referências. Mas aqui agora a gente faz um recorte para tratar exatamente do que o Emmanuel nos chama a atenção. E olha o que o Emmanuel nos diz logo no primeiro parágrafo, por isso que eu fiz, né, esse aporte aí, trazendo essa história quando trabalhávamos no seminário católico. Emmanuel começa dizendo assim: se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo. Maravilha. Pega o princípio da reencarnação. O que é a reencarnação? A reencarnação é retornar ao corpo físico. Só isso. Que era outra questão que eles, né, buscaram. Só reencarnação ou ressurreição. O termo reencarnação é muito específico. Diz respeito tão somente ao retorno do espírito à carne, ao corpo físico. A ressurreição é um termo muito mais amplo. Podemos utilizar o termo ressurreição das diversas formas. Por exemplo, na área médica, nas UTIs, nos centros cirúrgicos, todos os dias tem gente sendo ressuscitada. E é assim mesmo que os médicos se referem. Houve ali uma ressurreição, no conceito, inclusive, que a própria igreja utiliza, que é voltar no próprio corpo. Aí eu disse, são questões distintas. Nos dias que entenderem a questão lógica como fundamento, vão parar de colocar como oposição. Por quê? Porque não é para ter oposição. Há extensões diferentes. A reencarnação não nega a ressurreição, nem a ressurreição nega a reencarnação, a não ser quando, de forma equivocada, colocamos como oposição. E aí, assim, e conversando com eles sobre isso, eles disseram, não é realmente. Porque, assim, tem essas formas de ressurreição, e aí eu coloquei outras. Uma pessoa que está em depressão profunda, emocionalmente ela está morta. Quando ela sai da depressão, tanto que, e os especialistas colocam isso muito bem, a pessoa quando está com depressão profunda, aquele período é como se não existisse para a pessoa, é como se ela não tivesse vivido aquele momento. Aí, quando a pessoa sai do quadro obsessivo, ela ressuscita, ela volta à vida de relação, ela volta à vida emocional, à vida afetiva. Quando uma pessoa vai à falência, ela teve uma morte financeira. Quando, de alguma forma, ela sai da falência, ela ressuscitou financeiramente. E aí eu fui mostrando as diversas formas de utilizar a expressão ressurreição. Inclusive, e todas elas, tanto ressurreição quanto reencarnação, envolve o corpo físico, que é o que está como ponto de discussão da nossa questão, né, do tema de hoje. E aí, nesse processo, nós vamos encontrar algumas questões extremamente interessantes. Aí eu disse, olha, quando vocês falam de uma ressurreição espiritual, está certo também. Mas como está certo? Se nós viemos do mundo espiritual e nós voltamos ao mundo espiritual, e ao voltarmos ao mundo espiritual, nós vamos voltar ao corpo espiritual, né? Nós abandonamos o corpo físico, então, fazendo um aporte com a questão do antes do nascimento, nós ressuscitamos espiritualmente. E temos um corpo. Lembra quando Paulo falou, outros, né, profetas, do corpo glorioso, do corpo espiritual? Ok. E aí, nesse ponto, eu quero fazer aqui uma referência a Plotino, um filósofo grego neoplatônico,
que como ele constrói o ser e na outra polaridade ele coloca a matéria, a gente herda pensando, por exemplo, que a matéria é algo ruim, algo negativo. Daí toda essa ideia de que o corpo é como se fosse a parte ruim do negócio. Não, não. E olha o que o Emmanuel nos diz. Sem concentrar falsas acusações ao corpo. Quando o Emmanuel se refere às fraquezas do eu, às inferioridades do próprio espírito, ele não está dizendo que o que nós fazemos, os equívocos que nós cometemos, as transgressões, as ações consideradas imorais dentro do sistema moral que nós vivemos, não está vinculada ao corpo, embora a concepção ainda vigente seja expressada em muitas falas nossas, quando nós dizemos, por exemplo, a carne é fraca. E não vai ter carne fraca sem ter um espírito com fraquezas, para usar aqui a expressão que Emmanuel utiliza, com inferioridades. E a pergunta que não quer calar: quais são as nossas fraquezas? Se pegarmos o que o Manuel Filomeno de Miranda diz através do Divaldo Pereira Franco, se inspirando nas filosofias orientais, e especialmente em Buda, é o que? Quais são as nossas fraquezas? Vaidade, sexo, dinheiro, poder, são essas? Aí, assim, dessas aí, olha só, a única coisa que, por equívoco, poderíamos atribuir ao corpo seria o sexo. Por equívoco. Porque estamos confundindo genitália com a atuação espiritual na manifestação das energias genésicas. Ok. Porque se for vaidade, se for poder, aí se diz assim, olha, aí é do espírito. E dinheiro? Dinheiro eu posso me referir à questão material, mas não é corpo. Não estaria no corpo. E vale lembrar, e o espírito Samuel Blamar faz uma reflexão interessante no livro Homem e Suas Buscas, dizendo para nós que o dinheiro é uma representação reduzida do poder divino, da onipotência, já que o dinheiro nos dá o poder de criar, de gerar, de adquirir coisas, projetos, realizações. Ora, quais são as nossas fraquezas? Se vamos para o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o egoísmo e o orgulho como as duas grandes chagas da humanidade. Essas são as nossas fraquezas. Como perceber isso? Ora, inegavelmente, ainda estamos às voltas com essas questões em função da nossa condição evolutiva. Então, assim, o que é que Emmanuel nos diz aqui? Acorda, para com isso, assume sua responsabilidade enquanto espírito, para de querer atribuir para o corpo uma responsabilidade que ele não tem. Mas como não tem? Olha, é um cadáver. É simples assim, como o padre Antônio Vieira nos diz. Quer saber o que é o espírito, que é a alma? Observe um cadáver. E você vai perceber que ali falta algo. Essa ausência que você sente ali é exatamente a prova da existência do espírito. Ora, se eu parar de atribuir responsabilidade para o corpo, só me restará assumir a responsabilidade que eu, que vocês, que todos nós temos na condição de espíritos, como espíritos. Então, essa responsabilidade é minha. E Emmanuel vai além. Emmanuel nos diz, como se este representasse o corpo, o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria, então, prisioneiro e vítima. Oh, que coisa linda! Não é? O corpo domina o ser espiritual que eu sou. Tadinho de mim, espírito, eu padeço aquilo que o corpo me impõe. Não. Nós somos espíritos, não seremos espíritos do dia. Nós somos espíritos que estamos tendo uma experiência na carne. Nós não somos o corpo. Isso aparece, por vezes, essa confusão, tanto na fala de outros religiosos, por exemplo, vamos orar pela alma de fulano. Se é a alma ou o espírito de fulano, é porque o fulano é o corpo. Mas nós também encontramos essa questão linguística no movimento espírita, quando a gente diz vamos orar pelo espírito de fulano.
Olha, o espírito de fulano teve aqui. Que espírito de fulano? É o espírito fulano. Quando Pedro desencarnar, quando Jorge desencarnar, quando Lúcia desencarnar, quando Ana Paula desencarnar, vocês primeiro, tá? Eu vou ter que dizer, olhe, o espírito Pedro, Lúcia, Ana Paula, Jorge estão aqui ou estiveram aqui. Não o espírito de. É uma coisa simples, mas isso denuncia a nossa concepção, essa dualidade. O que é que predomina? Quem é o quê? Ok? Quem é o agente do processo? É o corpo ou o espírito? E aí, quando nós assumimos essa responsabilidade, vamos abandonar essa ideia que é tradicional, que é histórica, vamos colocar o que não presta no corpo. Daí, inclusive, aquelas penas da Idade Média, de que se a pessoa estivesse endemoniada, matava, queimava e tudo mais, crendo que acabando com o corpo resolveria o problema. E nós espíritas sabemos disso e que digam as nossas reuniões mediúnicas. Não é assim que a banda toca. Não é? Continua Emmanuel. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo seu tabernáculo. Ok, já fizemos referência a isso. E aí Emmanuel evidencia para quem não tivesse ainda compreendido do que Pedro se referia, utilizando aí como metáfora esse termo para o organismo, para o corpo. Continua Emmanuel. Aí ele vai se referir ao corpo humano e Emmanuel nos oferece uma definição para corpo humano. Ele diz assim, o corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias. Olha que beleza de definição. Nós sabemos que os nossos corpos são constituídos de acordo com o planeta que nós estamos encarnados. Está aí, ó. Pega o livro dos Espíritos, vamos estudar o livro dos Espíritos. Ah, é assim? Pega a Gênesis, vamos estudar. Ah, é assim? Pois é. E Emmanuel nos diz isso de forma tão sintética. E mais, quando ele nos diz assim, que são células aglutinadas, ele está usando a referência fisiológica, biológica, genética, ok? Quando ele diz ou fluidos terrestres, opa, peraí. O que são esses fluidos terrestres? Os fluidos, segundo as definições da física, da própria biologia, o sangue é um tipo de fluido. O fluido é um tipo de condensação da matéria. E o que é matéria? Albert Einstein, energia condensada. Opa! Então, Emmanuel, quando diz isso, ele está dizendo muito mais do que simplesmente dizendo isso. Ele está nos remetendo a pensar sobre a natureza da matéria. Ele está nos remetendo a pensar sobre a natureza do nosso corpo físico. Aí fica fácil entender, já que é assim, por que mesmo inconscientemente, usando o nosso poder mental, a gente adoece tanto. No dia que a gente aprendeu a usar o poder mental para curar, maravilha. Porque já viram? Tem uma raiva muito intensa e adoecer, tem uma raiva muito intensa e ter uma desinteria na hora, tem uma raiva muito intensa e fazer vômito na hora, e ter um processo alérgico imediato, e a pressão descer ou a pressão subir. Que poder fantástico, por enquanto, para adoecer. Mas a vida está nos dizendo, ei, acorde, sua mente é poderosa. Então, volta o título da palestra. Pensaste nisto? Pensasse nisto? O poder mental que você tem? Já parou para pensar sobre a situação? Eu sou passista, mas o meu passe só serve para os outros. É, meu bem? Os fluidos que você gera só servem para os outros, para você não serve, não, é? Eu oro para os outros, mas para mim não funciona, não. E não funciona por quê? Santo de casa não faz milagre? Aí a gente começa a observar o quanto a doutrina espírita nos chama a essa responsabilidade para que a gente possa ter uma vida espiritual estando encarnado. Desperte a sua consciência de que você é espírito, trabalhe essa questão. Continua Emmanuel, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de, aí ele enumera, aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida.
Mas de que forma? Fazendo isso conosco mesmo, aprendendo, valorizando, reformando e engrandecendo a si mesmo. Porque é a nossa melhor forma de contribuir para a vida, para a realidade, para o mundo, para o planeta que nós estamos, é nos tornando melhores. Se eu fico querendo transformar o mundo e não busco transformar a mim mesmo, eu não estou fazendo o dever de casa. O que é aprender, Lindomar? Todas as concepções de aprendizagem, todas elas, da perspectiva comportamentalista, né, do condicionamento, as perspectivas da aprendizagem significativa, da compreensão perceptiva da realidade, da experiência sócio-histórica, através da linguagem, da perspectiva valoniana, que foca na perspectiva da emoção, piagetiana com a cognição, todas essas concepções que se queira pegar, todas elas afirmam o seguinte: se houver aprendizagem, há mudança. Por isto que, se alguém diz, e aí eu vou usar o Espiritismo como referência, que é a palestra espírita, eu entrei no Espiritismo. Foi. Mudou alguma coisa? Mudou? Mudei? Assim. Não mudou, não? Então tá. Só você entrou no Espiritismo. O Espiritismo não entrou em você. Porque se o Espiritismo entrar na gente, se a gente aprender o que o Espiritismo nos ensina, não tem jeito. Muda. Muda até sem querer. Chega uma hora que a gente toma consciência de determinada coisa, embora tenha que lidar com os padrões de condicionamento, com as nossas viciações, vinculada à gula, ao sexo, ao que for. A questão de linguagem, de xingamentos, o que for. Aprendeu, muda. E aí, assim, e às vezes, às vezes a gente pode ouvir outras pessoas lamentando. Se fosse antes essa situação acontecer, você ia ver o que eu faria. Que bom que não faz mais. Porque antes você ia quebrar, ia discutir, ia brigar, ia xingar as pessoas, ia bater, ia ameaçar. Vou pegar minha arma aqui. Vai. E você está com saudade daquele tempo? Que você devia dizer assim, graças a Deus, Senhor, que antes eu queria matar, agora eu só penso assim, se Deus levar, já melhorou. Porque antes a gente queria fazer a justiça com as próprias mãos. Antes a gente ficava mentalizando, tomara que quebre a perna. Agora a gente diz assim, senhor, uma topadinha já está de bom tamanho. Melhorou. E por que isso acontece? Porque nós estamos valorizando mais a vida. O processo axiológico determina nossas relações com as coisas. O valor que eu atribuo às coisas muda. Se eu gosto de gente, eu vou melhorar minha forma de tratar as pessoas. Se eu gosto da vida, mesmo que me venha uma ideia lá de suicídio, e aí setembro, agora que terminou ontem, um mês dedicado à prevenção do suicídio, valoriza a vida, então queira viver mais, melhora, supera, vamos lá, vamos seguir, maravilha. Mas eu tenho uma série de defeitos ainda. Nossa, como eu tenho uns probleminhas. Vamos reformar esse negócio. Vamos mudar essa forma. Mas, Lindomar, como que eu mudo essa forma? O Espírito Samuel Bulamarque trabalha muito bem essa questão no livro Homem e Suas Buscas, quando ele nos fala dos nossos padrões mentais. Pensaste nisso? Olha o tema. Padrões mentais. E aí ele nos oferece algumas expressões linguísticas, tanto positivas quanto negativas, que nos faz identificar como que a nossa mente tem funcionado em função das nossas estruturas mentais. Se eu mudo a minha estrutura mental, se eu mudo o valor que eu atribuo às coisas, eu vou mudar naturalmente nas minhas relações com as coisas. Eu vou mudar o meu comportamento. E mudar o meu comportamento através da aprendizagem, através da valorização, através da reforma, é uma forma de dizer para Deus, de dizer para Jesus, de dizer para a vida, de dizer para o nosso mentor espiritual, de dizer para nós mesmos: eu estou engrandecendo a vida. E isto é extremamente maravilhoso pensarmos sobre essas possibilidades. Continua Emmanuel. Frequentemente, o homem, lembrando, o homem é uma alma, na definição kardeciana. O que é uma alma? Um espírito encarnado. Qual operário? E aí, olha lá, o homem, qual operário? Um trabalhador ocioso, sem fazer nada.
ou perverso. A perversão é um dos maiores problemas de manifestação da nossa inferioridade. O você ter prazer pelo sofrimento do outro, o ter prazer por ir ali e fazer algo que você sabe que vai ferir a outra pessoa, que vai desestruturar a pessoa. Ah, mas o que é assim, Lindomar? Pode ser um simples chamar a pessoa de um nome que você já sabe que a pessoa não gosta. Aquele apelidozinho que você sabe que a pessoa não gosta. E aí você vai, a pessoa está lá sorrindo, feliz da vida, você ainda toca notas assim, quer ver? Aí vai lá e fala. Aí a pessoa chora, xinga a sua mãe e tal, e você está cá sorrindo. Sabe por quê? Porque a nossa perversidade chega ao ponto de ter esse prazer infeliz. De dizer assim, tá vendo como eu controlo o outro? Eu digo uma palavrinha aqui e a pessoa se desequilibra toda. Um dia, nós vamos nos arrepender profundamente. Nossa, eu ainda tinha prazer de fazer aquilo. Aí, continua Emmanuel, imputa ao instrumento útil, ao corpo, portanto, as mais qualidades de que se acha acometido. Gente, não é o corpo que vai manifestar isso. O corpo apenas expressa, porque o corpo é um instrumento de expressão nossa. É um instrumento de tangencibilidade na dimensão física. É o que nos torna passíveis de tocar e ser tocados. E aqui para nós, eu sei que tem gente que não gosta, mas me perdoe, mas como é bom tocar. Como é bom ser tocado. Carl Gustav Jung chega a nos dizer que com os olhos nós podemos tocar a alma de alguém. A alma de alguém. Olhar para o outro. Olhar para o outro. Quando Emmanuel vai desenvolvendo mais, ele diz, olha que coisa fantástica. O corpo, né, trazendo para nós essa relação divina, o corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare para o glorioso porvir. Quando nós reencarnamos, Deus investe em nós. Toma aqui esse corpo. Aproveita e evolui. Volta ao cenário terreno e desenvolve as tuas potencialidades. Desenvolve a tua espiritualidade. Desenvolve a tua generosidade, a tua empatia, o teu amor. Desenvolve, aproveita a experiência. E, nos diz Emmanuel, longe da indébita acusação à carne, já que tudo não presta, atribuímos à carne, na tentativa de livrar nossa carinha espiritual do processo, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Quantos espíritos trabalharam profundamente nesse laboratório invisível, como vemos no Livro dos Médiuns, para que pudéssemos ter esses corpos que temos hoje. E aí, cabe nos perguntarmos, como Emmanuel nos pergunta, já pensaste, e olha que coisa maravilhosa Emmanuel nos diz, já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na Terra, por algum tempo, de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Aí, Emmanuel nos dá algo que é uma revelação frente a tantas expressões negativas relacionadas ao corpo que nós vamos atribuindo através dos séculos. Aí, quando eu vi isso, eu lembrei, eu já fiz 3 palestras sobre os poderes do espírito, como aprender a lidar. Tinha feito uma no GEL, Grupo de Estudos Espíritas de Olivença, que aqui é 18 quilômetros de Ilhéus, é considerado um distrito de Ilhéus, ou um bairro de Ilhéus. Fizemos uma palestra na Caravana da Fraternidade na Europa, esse ano, que está disponível aí no canal do Porto da Esperança, que foi lá para a Itália, discutindo essas questões. E aí, quem tiver interesse de assistir a atividade bilíngue pode ver, porque tem a tradução. E depois fizemos uma palestra com tema semelhante
para a Semana Espírita de Ipiaú. E cada palestra tem um conteúdo distinto, forma um texto. E aí nós falamos lá sobre os sentidos humanos como poderes do espírito. Emmanuel nos traz aqui as potências como elementos de formação do corpo. Ele diz assim: tais potências formam-te o corpo. E aí, então, ele diz assim, quem não entendeu ainda do que eu estou falando, eu vou deixar mais claro. E aí Emmanuel nos diz assim: que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Pés, mãos, olhos, cérebro. Poderes. Mas que poderes, Lindomar? São parte do corpo. Poder de andar, poder de pegar, poder de ver, poder de pensar. Pensaste nisto, meu bem? Só falta Emmanuel dizer assim para a gente. Para a gente sentir ele mais afetuoso, vamos dizer. Pensou nisso, meu bem? Olha o que ele está nos dizendo. Aí, quando você pega o texto, que você começa a esmiuçar o texto, a fazer essa verticalização, você diz assim: nossa, nunca pensei nos meus pés, mãos, olhos e cérebro como poderes. Mas, segundo Emmanuel, não se esqueça de uma coisa. O Senhor nos honra dando isso para iluminar a nós mesmos. Ou seja, trabalha nisto. Usa esses poderes para o seu crescimento espiritual. E aí nos diz: medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Que maravilha pensarmos nisso. E então, de forma extremamente bela, Emmanuel nos traz todos esses elementos para as nossas reflexões. É o corpo que recebemos, é o corpo que usamos para ter contato com o outro, para tocar o outro, para sermos tocados. É o corpo que recebemos, que emprestamos na atividade mediúnica para que os desencarnados, utilizando o nosso corpo, possa se expressar. E se forem espíritos em necessidades, que possam, através das comunicações, utilizando nossos corpos, os médios psicofônicos, para que eles, dizendo como estão se sentindo, possam ouvir as orientações dos doutrinadores, dos dialogadores, na inspiração da equipe espiritual, para dizer para eles: olha, o corpo físico de vocês já foi, mas a vida continua. Agora estás tendo por empréstimo fraternal o corpo de alguém, para que você possa receber a orientação e despertar a tua consciência para viver no bem também. E que nós todos, médiuns ou não, no exercício das atividades mediúnicas, possamos reconhecer que nossos pés, nossas mãos, nossos olhos, nossos cérebros, nossas cordas vocais, nosso aparelho fonador, seja, sim, esses poderes que Deus nos oferece para, iluminando a nós mesmos, podermos, inclusive, iluminar outros tantos, auxiliando na caminhada que naturalmente nos leva para mais próximos de Deus. Que Jesus, em seu infinito amor, nos acolha cada vez mais, onde quer que possamos estar, a nos dizer mais uma vez: estarei convosco até o final dos tempos. Muita paz para todos.